você. Você não é criança para ser convencido. Então o projeto já está entregue, já está passado para você. Você vai orar e Jesus vai fazer a obra na tua vida. Amém? Tenho certeza só de uma coisa: participe daquilo que Deus está fazendo, do que Deus está movendo. A partir do dia 2, a gente vai formar, essas semanas a gente vai formar as equipes. Se você trabalha em alguma área, interessa estar junto, a gente vai formar equipes, vai montar grupo para fazer. E eu tenho certeza que vai ser bem. Isso aí, participe do que Deus está fazendo. Quero mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho uma pessoa aqui na igreja, não vou falar o nome da pessoa, mas eu tenho uma pessoa aqui na igreja que, por exemplo, comentou, por exemplo, assim, fez uma doação, por exemplo, de um ar-condicionado para nós. E um excelente ar-condicionado. E aí, quando a pessoa trouxe o ar-condicionado, o Espírito Santo já falou no meu coração: isso aqui não é para aqui, isso aqui é para o novo tempo. O que eu quero dizer? Até sem saber, as pessoas já estavam ofertando naquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então assim, vamos ser participantes na medida que Deus coloca no nosso coração. Do jeito que o Senhor colocar, você vai se movimentar. Glória a Deus. Pastor, quero tirar dúvida. Nos procure que a gente tira dúvida com você. João capítulo 13, para deixar uma palavra ao teu coração. Amém. Olha o que diz a Bíblia. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. O que Jesus, eu tenho que ser bem direto, o que Jesus tinha na vida dele, que nós precisamos ter? Clareza. Jesus não tinha dúvida das coisas. Jesus era claro e objetivo. A palavra do Senhor diz que Jesus, a Bíblia diz assim, ó: chegou a hora de deixar este mundo. Jesus sabia que era a hora dele deixar. E é aqui que eu quero chegar com você. Essa clareza que Jesus tinha, essa clareza na maneira de operar na vida dele, da maneira que ele tinha, é hora de voltar para o Pai. Jesus sabia, a Bíblia diz. Essa clareza nós precisamos ter na nossa vida. Porque alguns de nós têm movimentado, e às vezes nós temos trazido dúvida para o nosso meio e para a nossa casa. Falei de manhã, vou falar de novo, falei à tarde. Vou falar do esposo para dar um exemplo. Tem um esposo que às vezes ele está aqui no processo da vida dele. Ele fala: eu vou comprar. A esposa vai para a madrugada e começa a orar. E vai orando em nome de Jesus, que ele compre, que dê certo a negociação, que dê certo. De manhã ele acorda e fala: eu decidi que eu vou vender. Aí a mulher vai para a oração e fala: Jesus, no meio do dia, ora para que ele venda. Ele chega à tarde e fala: eu decidi que nem vou vender, nem vou comprar, vou esperar. Você está rindo, mas tem gente que traz muitas dúvidas. Tem época que a gente enfrenta muitas dúvidas. Concorda? Eu sei, mas tem a nossa movimentação. Quer ver? Tem períodos que a gente tem dúvida se a gente vai para a direita ou se a gente vai para a esquerda, que é o contrário, né? Tem hora que a gente tem a dúvida qual lugar que a gente vai. Por momentos, uma decisão. Mas tem gente que vive uma vida de incerteza, que não sabe como vai operar a sua vida. E o que eu vejo em Jesus, que Jesus não tinha dúvida, Jesus, é chegada a hora de eu ir embora. É chegada a hora de eu deixar esse mundo e voltar ao Pai. Aonde o Senhor quer chegar com isso? Por que Jesus tinha essa certeza? A Bíblia diz assim, ó: eu estou no Pai, o Pai está em... E ele vai completar o texto dizendo: e eu em vocês. Então o que nós precisamos? Nós precisamos entender que só há um esclarecimento, só há uma clareza, só há uma certeza das coisas quando eu e você estamos no Pai. Quando nós estamos andando e temos um relacionamento. Jesus deixa bem claro: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Nós precisamos ter essa clareza na nossa vida, porque senão, se nós não tivermos relacionamento com Jesus, com o Senhor, nós vamos ter muitas dúvidas das coisas. Outra questão, segunda questão, Jesus sabia para onde ele ia. Eu estou indo para o Pai. A pergunta que eu faço para você é: para onde eu e você estamos indo? Pastor, eu estou indo para a igreja, eu frequento ela domingo e quinta-feira, glória a Deus. Eu sou um bom frequentador, eu sou um cara da igreja. Irmãos, não é sobre vir à igreja, mas é sobre congregar numa igreja.
É sobre participar de uma comunidade. É sobre ser uma comunidade. Pastor, mas na comunidade, estar na igreja, frequentar e envolver nela, ela traz dores. Mas é as dores que nos molda a ser uma pessoa que vai morar numa comunidade eterna. Como a gente não quer envolver na comunidade na terra, se nós vamos viver em comunidade eternamente? Eu gosto de ficar sozinho, glória a Deus. Mas eu digo para você que não terá um céu só para você. Não terá exclusividade para mim e para você. Mas a minha intenção é que haja essa paz. E digo para você que essa sua intenção vai levar para um lugar com muita gente e ainda quentinho. Tá entendendo o que eu falei? Então a gente precisa ter, pastor, não é o que nós falamos e nem o que nós vestimos. Como assim? Não é para o lado de fora. Não adianta, do lado de fora eu vou congregar. Mas do lado de dentro eu não libero o meu coração para que eu possa estar congregando com meus irmãos. Pastor, porque eu sofri no passado. Em nome de Jesus, chegou um tempo de cura para a tua vida. Quem te curou é no mesmo lugar que você foi ferido. Foi ferido no meio de congregação, foi ferido no meio da comunidade. É na comunidade que vai ser usada para curar a sua vida. O que não pode é a gente não entender, a gente andar como se não houvesse amanhã. Jesus voltará para buscar a igreja dele. Pastor, 2000 e tantos anos estão pregando que Jesus vai voltar e até agora não voltou. Por isso que eu estou meio assim. Lembra-se de uma coisa: Jesus pode não ter voltado ainda, mas pode ser que a senha sua chegue. Então precisamos ter, pastor, não gosto do jeito que o senhor fala. Você pode não gostar do jeito que eu falo, mas eu te garanto que a senha chegará para todos nós se Jesus não voltar no nosso tempo. Ninguém vive para semente. Então a gente precisa ter uma clareza no nosso coração que, irmãos, aonde eu estou indo? Eu estou me congregando, eu estou no meio de uma comunidade. Não é uma comunidade perfeita, longe de ser uma igreja perfeita, mas um vai moldando o outro e se preparando, porque Jesus voltará para me buscar. Essa mensagem você tem que ter clara dentro de ti. Quem não tem relacionamento não valoriza para onde está indo. Como assim? Se você tem pouco relacionamento com Deus, pouco relacionamento com o teu pai, você está muito pouco preocupado com a volta de Jesus. Porque quem se relaciona com Jesus tem medo, tem temor, tem medo também. Quem se relaciona com Jesus está se preparando, porque sabe, Jesus vai voltar. Pastor, mas não, Jesus vai voltar. Como conhecer coisas espirituais sem relacionamento espiritual? Não tem como. Primeiro, clareza. Chegou a hora de eu ir. Jesus tinha. Para onde ele ia, tinha certeza. Eu tenho que pular algumas coisas. Relacionamento revela destino. Você tem coisa que você não está enxergando no Senhor, é porque ainda precisa relacionar mais. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você tem certeza do seu destino final. Jesus cumpriu o seu propósito, porque a Bíblia diz assim, no versículo 1, amou até o fim. Então Jesus veio e cumpriu o propósito dele exatamente como ele tinha que cumprir. A falta de saber para onde eu vou, qualquer lugar, as pessoas falam por aí, serve. Eu pulei o processo aqui, deixa eu ver se eu... Gente, deixa eu voltar aqui. O que aconteceu comigo? Não, estou certo, é isso mesmo. Então a gente precisa ter clareza para onde nós estamos indo. A gente precisa ter clareza que existe só um caminho, esse caminho é Jesus. Quando eu não tenho essa certeza, o diabo vai tentar colocar caminhos na minha vida. Pastor, prova para mim, simples, versículo 2 desse capítulo que nós estamos lendo. A Bíblia diz que no versículo 2, Jesus na mesa, a Bíblia diz que Jesus num jantar, na mesa, a Bíblia diz, essa versão não fala, mas uma versão mais perto do original, ela vai dizer assim, ó, falou o diabo ao coração de Judas. Isso quer dizer que o diabo, eu não sei se é essa versão, instigado. Tem uma versão que fala que Jesus falou. O que eu quero dizer? Na mesa que Jesus estava, o diabo falou com Judas.
O que o senhor quer dizer? Mesmo dentro da igreja, a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que ser vigilante para que o diabo não venha colocar coisas na nossa cabeça. Casamento não vai dar certo, esse filho não vai dar certo, você não nasceu para nada, teu relacionamento não flui, tua casa não vai dar certo, tua vida não vai prosperar, e o diabo fica tentando plantar. Em nome de Jesus Cristo, toda palavra que não vem de Deus está cancelada sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua mente. Que prevalecerá é a palavra que Deus tem lançado a teu respeito. Pastor, eu não me preocupo com o diabo, porque eu sou muito inteligente. Eu gosto dos crentes, cara. Sabe, eu gosto dos crentes, que às vezes tem uns que têm a cabeça de achar que vai enrolar o diabo. O mais inteligente da mesa era Judas. O mais, vamos dizer, dotado de letras, de entendimento, era Judas. E a Bíblia diz que dos 12, só restaram 11 e Judas não estava nele. Então não é a nossa inteligência, é o nosso relacionamento com Deus. Não adianta somente uma igreja. Você entende que não adianta somente frequentar. Eu preciso me tornar. Eu não posso ser alguém que frequenta uma igreja para dizer eu sou cristão. Eu preciso me tornar parecido com Jesus. Versículo 3, é onde eu começo a caminhar para fechar. Olha o que diz a Bíblia. Jesus sabia que o Pai lhe dera toda a autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus, voltaria para Deus. Jesus sabia de onde ele vinha. Um ponto aqui, ele sabia quem enviou ele. Ele sabia que quem enviou ele, ele sabia que ele não era da terra. A pergunta que eu faço para mim e para você: se eu for ao Japão, passar 10 dias no Japão, eu preciso aprender toda a língua lá do Japão? Não tem necessidade. Para que desgastar minha vida aprendendo a falar japonês? Primeiro já não daria, não ia dar certo. Para que eu gastar minha vida querendo aprender japonês? Eu preciso aprender a culinária? Aí lascou, né? Muito menos. Eu preciso aprender a viver a cultura do Japão? Não, por quê? Porque eu não sou do Japão. Eu vou voltar para o Brasil, então eu não preciso desgastar minha vida nessa cultura. Aqui é a mesma coisa. Eu e você não devemos desgastar a nossa vida com uma cultura da terra, porque nós não somos da terra. Eu e você somos passageiros aqui. Nós não somos daqui. Nós não pertencemos aqui. Então eu já falo como eu falei de manhã e à tarde. E falo agora. Tem gente que já fala, quando eu falar assim, não junte tesouro no céu, na terra, onde a traça e ferrugem corrói, mas junta tesouro no céu. Alguns irmãos já falam, o pastor está falando que o que eu tenho, eu devo dar para o projeto. Não é sobre isso não, o pensamento aí. Pensamento, não é sobre isso. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando da palavra. Não se junta tesouro na terra. O que eu quero dizer, tem gente aqui, que você está assim, morrendo. Você está andando assim, Sabe por quê? Você está se desgastando com as coisas da terra. Eu conheço nunca vou esquecer disso. Que ele se desgastou, trabalhando, para ter. Para quê? Porque ele queria deixar algum bem para a família, para os filhos. A mulher picou o pé nele. Ele ficou sem filho, sem mulher e com o dinheiro na mão. O que adiantou, gente? Por quê? Ele trabalhava muito para trazer o sustento, mas ele não cuidava da mulher e a família que ele tinha. Aonde eu quero chegar? Faça as coisas, mas faça as coisas de forma equilibrada. Tenha na terra, mas tenha de forma equilibrada. Deus não te colocou na terra somente para ter, mas Deus te colocou na terra porque Ele tem um propósito para a sua vida. Nós estando na terra, nós temos que obedecer. Se eu estou no Japão, eu obedeço a lei do Japão, é ou não é? Se eu estou na terra, eu obedeço a lei daqui, mas eu não sou daqui. Eu tenho um propósito, eu tenho uma cultura para me adquirir? Não, eu tenho uma cultura para implantar na terra. Essa cultura não é da igreja, templo de adoração. Essa cultura é do reino de Deus. Eu tenho uma mensagem para implantar. Eu tenho um modo de viver. Jesus veio para a terra e Ele tem um modo de viver. Ele nos mostra. 3 anos ensinando os apóstolos, os discípulos dele eram parecidos com ele.
E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus também era parecido com os discípulos. Prova para mim. Ele sendo o grande, o todo-poderoso. É fácil, irmãos. Quer ver? Olha a cultura da terra. Você chega num lugar, e se você querer descobrir quem é a autoridade daquele ambiente, o juiz ou a pessoa daquele ambiente, não tem muita dificuldade. Você já olha lá, você já percebe, aquele ali é o camarada, aquele ali é o ciclano. Pela medida, você vai olhando o ambiente. Jesus não. Ele era toda a autoridade, mas ele se fez igual ao homem. Pastor, prova isso. Judas vai caminhando, e a Bíblia diz que quando Judas está a entregar Jesus, ele falou assim, ó, aquele que eu beijar é o Jesus, é a pessoa que nós vamos, aquele que eu estou entregando esta noite. Jesus era parecido com seus discípulos e seus, pastor, que esforço, sim, que esforço para Jesus ser igual a nós. Ele vestia roupa como nós, ele andava como nós, e ele ensinou seus discípulos a ser parecido com ele. Então o que identificou um do outro é o beijo que foi dado. Você entende a simplicidade de Jesus? E é aqui que eu chego. Nós precisamos ser simples como Jesus. A grandeza que nós temos buscado tem nos trazido ansiedade, tem nos trazido medos exacerbados, sem que a gente precise passar por isso. O diferencial de Judas, o diferencial de Jesus a seus discípulos, é o abrir da boca dele. Quando ele abria a boca, todo mundo sabia que era Jesus. E é isso. Quando eu e você abrimos a nossa boca, nós temos que ser um diferencial. No trânsito, na escola, no trabalho, na igreja, aonde a gente for, as pessoas falam, abriu a boca um crente. Esse aí é cristão, esse aí serve a Jesus. Esse aí revela Jesus através da boca dele. E gente, isso tem que ser um sonho de todo cristão. Ao abrir da boca dele, as pessoas falam, aí vai um homem de Deus. Pula de pé da tua cadeira que nós estamos fechando. Eu queria que você, enquanto o louvor está subindo, eu queria que você não perdesse o foco. A Bíblia diz que Jesus tinha todo o poder. Lembra do texto? Nada do que existe, tudo que existe, tudo que foi criado, sol, lua, terra, toda a formação de todas as coisas, estrelas, foi criado através do nome de Jesus. Ele sabia, primeiro, de onde ele veio, ele sabia quem dera o poder a ele, e ele sabia para onde ele voltaria. A identidade de Jesus era clara. Quando eu entendo tudo isso, eu me movimento assim. A Bíblia diz que Jesus veste ajeita sua roupa, pega uma toalha, pega uma vasilha e vai lavando os pés dos discípulos. Era um trabalho de escravo. Como é que um mestre ia fazer? O mestre ia fazer porque ele sabia de onde ele vinha, ele sabia quem deu o poder a ele, e ele sabia para onde ele voltaria. Eu não sei quem é você totalmente, o Senhor sabe. Eu não sei se você tem esse entendimento de onde você veio, quem tem te dado autoridade aonde você tem, qual é o destino final da tua vida. Não sei se você tem essa clareza, porque quem tem essa clareza se movimenta. Quem tem essa clareza não tem dificuldade em servir pessoas. Hoje está se formando no mundo, irmãos, pessoas que gostam de comandar. Hoje está se formando no mundo pessoas que gostam de liderar, de comandar. Mas Jesus nos mostra que precisa se levantar gente para servir, gente com a intenção de servir, gente com a intenção de abençoar pessoas. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Talvez você é um patrão no seu emprego. Será que não está na hora de você começar, em vez de ficar só mandando, a começar a servir, ajudar essas pessoas? Servir que forma, pastor? Servir. Será que você que está trabalhando lá, às vezes você está começando nesse serviço, será que não está na hora de você servir mais este emprego, fazer de forma certa? Sempre a gente procura fazer da forma que a gente quer, não faça da forma que tem que ser feita. Servir da melhor maneira. Orar pelo lugar que você trabalha.
Se nós somos um cristão, será que não está na hora? A minha esposa falou grosso comigo, tem que servir ela não. Mas será que, porque ela não merece, será que Jesus faz isso conosco? Sirva a tua casa, sirva a tua esposa, sirva teus filhos. Será que você como esposa, não está na hora de servir mais esse teu marido? Servir mais esses teus filhos? Você que é filho, será que não está na hora? Teu pai fez tanta coisa por você, ou mesmo que não fez nada por você, será que não está na hora de nós servirmos? Pastor, não merece. Quem merece, irmãos? Quem de nós merece? Agora eu quero dizer uma coisa para você. Esses dias foram profetizados que estava se levantando um exército no nosso meio. E eu comecei a meditar nessa palavra e Deus falava ao meu coração: está se levantando um exército, gente parecidas com Jesus, gentes que vai servir ao Senhor, gente que vão se levantar para servir ao Senhor, gente que vão se levantar para servir ao Senhor. Um exército está sendo levantado nessa casa, neste tempo, para servir pessoas, para servir essa cidade, para servir o lugar onde a gente mora, para servir os ambientes onde a gente vive. Eu quero profetizar que no nome de Jesus Cristo, irmãos, eu quero que você levante a tua mão onde você está, em nome de Jesus Cristo. Um exército de um país se levanta para pegar armas e defender sua nação. Ei, está na hora de, no nome de Jesus Cristo, se levantar um exército que vai carregar a mensagem do rei. Gente que vai levar água aos sedentos, gente que vai levar água no deserto, gente que vai alimentar uma multidão, gente que no nome de Jesus vai alimentar uma multidão através da vida dele. Eu quero em nome de Jesus Cristo profetizar sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Gente que vão se levantar. Pastor, o que você quer dizer? Este tempo Deus vai levantar a igreja dele. Deus está levantando a igreja dele na terra. Tem gente que fala, eu estou tranquilo. Tem a igreja que diz, eu estou tranquilo. Ei, como aconteceu em Atos, gente que foram cheios, eles não queriam sair, Deus mandou perseguição e eles começaram a espalhar, e o evangelho foi expandido. Eu quero dizer, em nome de Jesus, não precisa vir perseguição, porque você está recebendo uma palavra esta noite. Um exército de servos está sendo levantado estes dias. Gente que vai alimentar uma multidão espiritualmente. Receba essa palavra. Gente que vai, tem finanças aqui que estão sendo trocadas. Tem gente que não crê, mas tem gente que acredita. Tem gente aqui que Deus está virando as suas finanças. Deus vai dobrar o que tem na sua vida. Para quê, pastor? Para você alimentar fisicamente uma multidão de pessoas através de você. Deus tem me mostrado esses dias, não é mudança de estrutura, mas é que a água que você está bebendo já vai jorrar de ti, sobre o teu vizinho, sobre a tua casa, sobre a tua família. Samaritanas está sendo levantadas aqui essa noite. Gente que vai sair com o seu vaso, que está cuidando da sua própria vida e vai caminhar, mas vai ter um encontro com Jesus, que vai jogar o vaso fora ali e vai voltar para Samaria com uma mensagem. Vai voltar para Samaria para derramar sobre da água que está bebendo, da água que jorrará eternamente. Pega na mão de quem está do teu lado. Como nós começamos, nós vamos terminar. Pega na mão de quem está do teu lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não estamos frequentando a igreja. Nós estamos aqui para receber. Nós estamos aqui para receber e para transportar na vida de outras pessoas. Você não veio a este ambiente, você não frequenta essa igreja para ser de domingo e quinta. Você está neste ambiente para ser alguém que transportará na vida de pessoas.
estão sendo despertados essa noite. Aleluia! Uma igreja viva está sendo despertada. Uns confiam em Maomé, em Buda, mas já morreram. Nós confiamos no nosso Deus, que a Bíblia diz, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Você tem uma mensagem, você tem uma presença dentro de você. Começa a servir alguém. Começa a servir alguém. Como assim? É tempo que Deus está levantando um exército, profetas, gente que vai abrir a boca, gente que vai abençoar quem está do lado. Começa a orar por ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos igreja, vamos igreja. Começa a orar por ele, começa a orar por ele, em nome de Jesus Cristo. Começa a liberar sobre a vida dele, começa a liberar sobre a vida dele, em nome de Jesus. Não será mais o mesmo, não será mais o mesmo. Gentes parecidas com ele, gentes igual a ele, gentes com uma mensagem do reino de Deus. Você não está aqui para levantar a cultura da terra. Eu e você estamos aqui com a cultura dos céus para estabelecer. Começa a declarar.